Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos chegando na sua casa com mais um Contraponto. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Você que nos acompanha não somente no canal da Teresópolis TV, canal 13, mas também nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e no nosso site, tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje, estaremos recebendo duas personalidades do nosso Legislativo Municipal, né? Do nosso lado esquerdo, temos aí o nosso vereador, o doutor Amorim, né? Na realidade, lado esquerdo da sua tela invertida, né? Quem está assistindo a televisão, do meu lado esquerdo está o vereador Rangel, e quem também continua assistindo a TV, do nosso lado direito, né? O doutor Raimundo Amorim. Pois bem, senhores, primeiro eu gostaria de agradecer, né, tanto o vereador Amorim, do Patriota, e o vereador Rangel, do Progressista, por vocês terem aí se abdicado, né, dos seus afazeres para poder conversar um pouco aí com a população teresopolitana, até porque o assunto que chamou a atenção de todos nós foi justamente a questão da CPI que aconteceu na última semana e, por sua vez, deixando aí várias interrogações para o teresopolitano. Eu queria começar o programa de hoje, né, com o vereador Rangel, que foi o vereador proponente, né, para a instalação da CPI, e depois aí conversar com o doutor Raimundo Amorim. Rangel, o que levou, né, o seu mandato a instaurar, né, a CPI da pandemia de Teresópolis, que até agora não temos aí resultados positivos e favoráveis à nossa população? Demerval, primeiro dizer da responsabilidade de estar aqui participando de um programa com o doutor Amorim, né, cara? Uma fera aí, um exemplo aqui na casa, uma pessoa a seguir, né? Agradecer a oportunidade, dizer que depois aí da sessão é a primeira vez que eu estou falando aqui no seu programa. Demerval, lá atrás, no início de mandato, a gente vem cheio de gás, né? Aquela coisa de, no meu caso, militarismo de recruta, né? Cheio de vontade de trabalhar. E começo a pedir informações. O que a gente tem aqui é o direito de pedir informações. Fiz vários pedidos de informação à prefeitura, senti que a prefeitura tem alguma dificuldade em estar respondendo, né, as perguntas. E daí, pergunta aqui como que faz, como melhor, e aí surgiu aqui, até entre alguns pares mesmo, por que você não propõe uma CPI, tudo? Eu propus, o presidente da casa, o vereador Leonardo, me deu a missão de ser o presidente, assustou no primeiro momento, 3 meses, 4 meses de mandato, o primeiro mandato, você com uma CPI como presidente. E a gente fez busca de informações, pede. A coisa é muito mais difícil do que parece. Esse trabalho investigativo foram mais de 13 mil páginas de documentos. Você pede informação, demora, não vem. Muita coisa que a gente pediu não chegou. Então, você tinha aquela coisa, né, de todo mundo dizer na cidade: foram 54 milhões, cadê esse dinheiro? Muitas pessoas diziam assim: esse dinheiro foi pago para pagar dívidas antigas que o município tinha com os hospitais. Não, esse dinheiro foi empregado nas obras do HCT. O HCT está lá com obras em pleno vapor, esse dinheiro foi para lá. Isso tudo era uma dúvida da população e nossa também. Então, propus a CPI, acabou dando toda aquela polêmica de início, mas passou, veio o trabalho. Não é fácil, é um trabalho muito complexo, é um trabalho muito difícil. Você tem que ver documentos, levantar coisas que você não está acostumado, que não são do seu dia a dia. A gente contou com uma equipe excepcional, não posso deixar aqui de dizer do profissionalismo, da técnica, do Dr. Milton Canto, do Dr. Alexandre Paim, da doutora Raquel, da doutora Kelly, do vereador Teco, que ficou como relator, do vereador Dudu, que ficou como vogal. Trabalho intenso e que culminou com o relatório, culminou com esse relatório técnico, que foi um parecer técnico, e culminou com o relatório do Teco, que foi que agora gerou toda essa polêmica também. Eu respeito literalmente o voto e a interpretação de cada pessoa, daqueles que se levantaram, no caso do doutor Amorim, você, como sempre, se posiciona, fala, mas foi essa batida. O posicionamento foi justamente esse, a intenção foi essa de trazer transparência, como trouxe, né? Por mais que se fale, um relatório extenso. Quando você lê 10 páginas, 15, é difícil de você poder julgar ela por 10 páginas, quando se fala de 13 mil páginas de documento, fora as mídias, fora mídias que foram encaminhadas digitais. Mas foi isso.
Amorim, eu costumo dizer que o nosso prefeito ele é um homem de sorte, né? Até porque nós estamos aí em 2021, quase fechando esse segundo semestre, e obviamente que se o Ministério Público receber, né, da Casa Legislativa toda a apuração, né, feita conforme o vereador Rangel acaba de mencionar, quase 14 mil páginas, dificilmente encontraremos um corpo técnico e jurídico que irá apreciar as 14 mil páginas para depois, então, dar um parecer voltando para a Casa Legislativa. Na minha página pessoal, né, na página do Demerval Casimiro, lá nas redes sociais, eu assisti a sessão, né, foram quase 3 horas de sessão, foram 2 horas e, para ser mais exato, 2 horas e 40 minutos. E aí eu fiz um comentário logo após eu ter assistido toda a sessão, né? Que eu não sei se o doutor Amorim acompanhou, se o vereador Rangel também acompanhou, eu vou dizer para os senhores o que eu coloquei na minha página pessoal. Acabo de assistir à sessão plenária dos vereadores de Teresópolis. Minha análise. Nesta quinta-feira, 7 de outubro, mais uma data para ficar registrada na memória do cidadão teresopolitano. Foram mais de 180 dias de investigações, apurações, estudos e debates da CPI da pandemia. Assisti cerca de 2 horas e 30 minutos da sessão legislativa para entender o seu desfecho. Porém, depois de uma sessão completamente confusa, a CPI foi simplesmente arquivada. Mas, não mais, mas mais com MAS. No começo da CPI tivemos, inclusive, um debate ali nos bastidores, né? E se não me falha a memória, posso até aqui estar errado, o microfone da vereadora Érica Marra estava aberto e ela discutia com o vereador, eu não sei se foi com o próprio Teco ou foi o outro Edil, que ela brincava ali com uma coisa séria, dizendo qual seria o sabor da pizza, né? Amorim, eu não vou falar do vereador Rangel nesse momento, porque é o primeiro mandato dele. Agora, a sessão, ela somente levou, né, o tempo que levou, porque o senhor pediu ao secretário da mesa, né, o vereador Fidel, para que fizesse a leitura, né, não do parecer da comissão, mas do parecer técnico. O vereador Teco, ele não pode dizer que ele é inexperiente, até porque não é a primeira CPI que ele participa, não é na primeira comissão processante que ele participa, né? O Teco já foi parlamentar do nosso município, já esteve em várias sessões de embates calorosos, né? Na época, quando então estava vereador, e ali ele segue uma linha completamente contrária do parecer técnico, e tinha ali o representante do vereador, né, do gabinete do vereador Rangel, que é um advogado, que é o Newton Canto, né, já ocupou várias posições importantes na Casa Rosada, já ocupou também outros cargos importantes na Casa Legislativa, né? A própria comissão contratou um profissional fora do quadro da Câmara para que pudesse, né, ajudar. E ali eu não entendi o que o Teco quis fazer, porque ele tentou enganar o senhor, não dando valor ao relatório técnico. E aí, Amorim, eu queria que nesse momento você explicasse à população, porque, no fundo, a população ela não está entendendo o que está acontecendo. Para a população teresopolitana, a CPI realmente terminou em pizza. Boa tarde, boa noite, Casimiro, população de Teresópolis. Boa tarde, Rangel. O Demerval, eu acho que, no meu modo de ver e na minha visão em relação à CPI, eu acho que foi feito um trabalho muito bom, muito bem trabalhado, muito bem organizado, em especial pelo presidente Rangel, e que terminou exatamente com esse relatório. E nós da Câmara, né, nós vereadores, tínhamos que aprovar exatamente o relatório, né?
se ele era condizente com aquilo que foi ouvido das testemunhas das oitivas ou não. E naquele instante me passou pela cabeça que tinha sido elaborado um documento pelos os advogados, que era o corpo técnico, e que eles tinham dado um parecer. Então, eu solicitei ao presidente da Câmara, ao Leonardo, que se fosse possível, se tivesse dentro das possibilidades, que fosse lido esse parecer técnico, para que nós vereadores, todos nós vereadores, pudéssemos tomar conhecimento. Ele aceitou a minha solicitação e o Fidel fez a leitura do relatório. E após a leitura do relatório, é claro que a gente tinha que fazer um comentário, porque estava exatamente, não totalmente, mas quase que totalmente diferente do relatório final da comissão, né? Porque, na minha opinião, né, o relatório do corpo técnico teria que ser respeitado pela comissão também, ou pelo menos a grande parte do relatório da comissão, do corpo técnico teria que ser incluído. Eu sei, tenho certeza absoluta que o Rangel gostaria que muita coisa daquele parecer técnico constasse no relatório, nas conclusões do relatório final da comissão. Eu tenho certeza disso. Mas, como a comissão são composta por 3, ele é um só, né? Eu tenho certeza disso, que ele gostaria. Mas, lamentavelmente, não constou. E se a gente for seguir ou pelo menos analisar, interpretar aquilo que está no parecer técnico, tem muita coisa exatamente daquilo que foi dito nas oitivas e que, lamentavelmente, não foi colocado nas conclusões da comissão, né? Eu tenho certeza se aquele corpo técnico tivesse, desculpa a expressão, Rangel, se tivesse sido um pouco mais respeitado, né? Respeitada a opinião do corpo técnico, o relatório teria um final diferente. Mas nós, ali na comissão, a gente tinha que julgar o relatório. E como aquele relatório não estava bem de acordo com o corpo técnico, a gente tinha que desaprovar, embora sabendo que muitas e muitas coisas que foram relatadas durante as oitivas, né, durante o período de 180 dias, né, que o Rangel presidiu, muitas e muitas coisas estavam naquele parecer técnico. E também estava no próprio relatório final, só que não estava nas conclusões. Então, lamentavelmente, a gente tinha que votar o relatório. E como a gente tem que votar no relatório, a gente não dava para aprovar, né? E não é que a gente, nós, vereadores, votamos contra o relatório para engavetar. Não, nós votamos contra o relatório porque nós não concordávamos com o relatório. E não, exatamente porque não continha aquilo que deveria estar ali. Entendi, vereador. Bem, vamos fechar esse primeiro bloco, né? Vamos ao nosso intervalo comercial e no retorno eu quero, né, vou dar aí 1 minuto para o Rangel pensar e também para o nosso amigo Amorim pensar, até porque o próprio Teco, né, ele ficou desconfortável, né, quando ele diz que não há necessidade de ler um laudo técnico de assessoria. Mas isso nós vamos falar logo após o nosso intervalo comercial. Bem, você que está em casa nos acompanhando no nosso Contraponto, muito obrigado aí pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Hoje recebendo
né, em nossa emissora, o vereador doutor Amorim, do Patriota, e o vereador Rangel, do Progressista. O Amorim, que segue aí no seu 5º mandato, o vereador Rangel, né, com o seu 1º mandato, e temos aí mais 3 anos pela frente, né, tanto o Amorim, que terá muito trabalho, e também o vereador Rangel. Rangel, no bloco anterior, eu falava justamente da questão do desconforto do vereador Teco Despachante, que já foi assessor de deputado, já foi assessor da Casa Legislativa, já foi assessor do Poder Executivo. Ele diz que não há necessidade de ler um laudo técnico de assessoria. E aí, o Rangel, mesmo você seguindo, né, o seu 1º mandato, mesmo você estando à frente de uma CPI importante, né, porque não é Teresópolis, o mundo hoje discute pandemia para cá, pandemia para lá, superfaturamento na seringa, superfaturamento na aplicação, superfaturamento na terceirização de quartos de hospitais, de leitos, da vacina, enfim. Né, o mundo hoje discute a Covid-19, que haverá ainda muito e muito que se falar nos próximos 2 meses, né? Faltam 2 meses para fechar a temporada de 21 e muito ainda o que se falar, né? Porque teremos o pós-pandemia que será em 2022. E acredito, né, que ano que vem será um ano eleitoral, né? A pandemia estará na plataforma, se não de todos, mas de quase todos os parlamentares que estarão disputando vaga na Assembleia Legislativa e também na Câmara Federal. Rangel, o relator da CPI, vocês chegaram a conversar fora as oitivas? Vocês conversavam, discutiam? Como é que funcionava ali os bastidores, Rangel? Porque se existia uma comissão técnica que auxiliava, né, você como presidente, o Teco como o relator da CPI, o Dudu do Resgate, né, também como integrante da comissão, vocês discutiam além das oitivas ou não, Rangel? Vereador Rangel? Tá. Demerval, não sei se por falha aí da internet, muita coisa falhou e eu não consegui pegar tudo. Principalmente o final da sua fala aí, que a gente discutia nas oitivas, eu não consegui pegar. Além das oitivas, você, o Dudu do Resgate e o Teco, vocês discutiam, né, debatiam o dia a dia da CPI? Então, as oitivas eram ali transmitidas ao vivo, mas nós tínhamos as sessões todas as quartas-feiras, né? A gente se reunia com todo o corpo técnico, com todo mundo ali, sim, se falava muito do assunto, a gente lia muito ali, discutia a apresentação de documentos. Só corrigir, não teve advogado contratado para auxiliar, pelo menos que eu tenha conhecimento, não. Na CPI participaram o doutor Newton Canto, o doutor Alexandre Pinto, que são lotados aqui todo mundo conhece por gabinete, eu chamo de sala, aqui na minha sala. Doutora Kelly, que é lotada no gabinete do vereador Dudu do Resgate, e a doutora Raquel, do vereador Teco. Então, e o doutor aqui da Câmara, o doutor Felipe, que é assessor técnico aqui da Câmara, e o advogado do prefeito, doutor Leonardo, que acompanhava lá o praxe. Dizer, Demerval, que em hora nenhuma eu vou me isentar por ser o 1º mandato, justificativa de inexperiência não pode existir. É um 1º mandato, é tudo novo para mim, está começando, mas eu estava assessorado. Dizer que a questão do posicionamento do vereador Teco, que já foi vereador em outra legislatura, embora já tenha passado bastante tempo, são novos tempos, mas política é a mesma política, né? Não tem essa mudança. Eu jamais vou me posicionar dizendo que a minha inexperiência... Não, eu tenho consciência do que eu faço, eu digo nas sessões que todo mundo tem CPF, cada um tem um, eu tenho o meu, eu respondo pelo meu. A questão dos técnicos, eu acho que deveria, se pudesse, né, se houvesse tempo, a CPI deveria ser lida no total, as 14 mil páginas, todo o relatório, todo o parecer técnico, que é muito técnico realmente, precisava também ser lido na íntegra. E o parecer também do relator teria que ser lido na íntegra também, como foi ali, né, tirando aquelas páginas, mas aquela introdução, deveria ser tudo lido.
eu vou dizer que a gente, às vezes, por acompanhar todo o processo, você acaba não, de repente, levando as pessoas da forma que você também acompanhou. Eu, como acompanhei todo o processo, e aqui vou fazer até... Depois eu me coloquei pensando, por exemplo, quando o presidente leu o voto dele, né, um voto muito bem elaborado, acompanhado até pelo doutor Felipe, que auxiliou a gente na comissão também. Quando ele diz ali, o prefeito apresentou uma defesa que sequer foi citada dentro do relatório. Fato. Eu também depois me perguntei isso. Porque muita coisa dentro do relatório, a gente viu na defesa do prefeito, que realmente ele se justificou. Quando eu disse ali, por exemplo, você vê no relatório técnico, no parecer técnico, quando fala da questão da cessão de equipamentos, né, para os hospitais, o empréstimo de equipamentos que não passavam pela Câmara. A gente tomou conhecimento dentro da defesa do prefeito de um decreto que permitia, decreto federal, que permitia que esses equipamentos, pelo momento de pandemia, fossem cedidos, né, fossem emprestados aos hospitais, que não permitia. Então, a gente justificou ali dizendo que existia o decreto. Poderia, sim, ter dito ali uma frase, dizendo, olha, de acordo com a defesa do prefeito, né, que apresentou, não tinha essa necessidade de passar, está justificado. Então, assim, são coisas que passam. Eu acho que aí, para mim, virou um aprendizado, que assim, não é o fato de que, como eu acompanhei, eu entendi aquilo ali, mas as pessoas que estão fora, os outros vereadores que não acompanharam, embora alguns tenham vindo, outros tenham participado mais, outros um pouco menos, mas que também não entenderam, possam ter se baseado naquela mesma coisa ali. Eu concordo mais agora. Tudo que está no relatório técnico, no parecer técnico, está lá naquele relatório também. Dentro do parecer Quase tudo, né? técnico, eles falam em Quase exato. tudo. A gente chegou a uma conclusão ali que esses valores podem ser muito mais valores a serem devolvidos, valores que podem ter sido pagos incorretamente, e a gente acabou colocando ali, não botando os valores. Então, assim, se tirou aquela conclusão, seria mais esclarecedor. Mas eu, como disse lá no início da CPI, eu não faria CPI, eu não faria nenhum apanhado de caças bruxas, seria uma coisa que a gente daria transparência. Eu acho que ali tem elementos muito fortes, sim, para serem encaminhados, que devem ser encaminhados ao Ministério Público, a todos os outros órgãos, que têm tanta capacidade técnica, ou até mais do que a nossa, até às vezes que eu espaço. A gente entende que a Casa Legislativa também tem as suas limitações, as nossas equipes também têm suas limitações, mas eu continuo comungando, não vou aqui fazer meia culpa de dizer que é minha não, zero, responsabilidade também tá sobre todos, mas respeitei o voto de cada um, o posicionamento de cada um, mas deixei muito claro ali também, a gente tomou cuidado, né, Merval, de, como você disse, né, das pessoas poderem ter acesso, ver, de digitalizar toda essa CPI. Ela está digitalizada da capa até a última linha do parecer do relator, do parecer técnico, e aproveitar a oportunidade para dizer que qualquer um do povo, qualquer cidadão, pode vir até a Câmara e solicitar na íntegra o processo. Inclusive, já estou tomando aqui o cuidado de salvar isso, até um negócio meio antigo, né, mais do meu tempo, do doutor Amorim, em disquetes, para que as pessoas não tenham nem que solicitar xerox ou nada. A gente vai deixar aqui, se a Câmara tiver dificuldade de entregar isso, não vai ter, porque a Câmara tem uma administração muito competente, mas eu vou tomar o cuidado de deixar pelo menos 20 mil. Pelo que eu entendi, o vereador Rangel está se propondo a disponibilizar aí o relatório, né, da CPI. É isso, Rangel? Quem solicitar e o presidente, ou que seja prejudicar alguém. Perfeitamente. Amorim, depois do intervalo comercial, né, a gente já está fechando esse segundo bloco, e no terceiro bloco do Contraponto eu queria que você explanasse um pouco a população, Amorim, porque assistindo a sessão do último dia 7, o senhor disse aos seus pares, o relatório dá o transparecer da superviciência ao Executivo Municipal. O senhor acabou, né, se demonstrando surpreso com o teor do relatório, né, classificando, inclusive, o relatório como um relatório tímido, mesmo, né, no embate democrático com o vereador técnico, com o vereador Teco, que não gostaria que o relatório técnico fosse lido, uma vez que estava completamente diferente do relatório dele apresentado, né,
ao plenário. Então, depois do intervalo comercial, você que está em casa nos acompanhando aqui no Contraponto de hoje, né, recebendo aí o vereador doutor Amorim, do Patriota, e o Rangel, do Progressista, você saberá, né, um pouco mais aí da fala do vereador Amorim na sessão do último dia 7. Muito bem, vamos diretamente ao nosso grande amigo doutor Amorim. Amorim, na sessão do dia 7, o senhor disse em plenário que o relatório da transparecer da subserviência ao Executivo Municipal, não que os vereadores da comissão, Teco, o Rangel e o Dudu do Resgate, estejam sentados no colo do prefeito Vinícius Claus. De maneira nenhuma. Mas o senhor achou tímido, né, o posicionamento do relator. Exato. Veja bem, como o Rangel estava falando, todo o conteúdo, né, daquilo que foi exposto, daquilo que foi visto e ouvido nas oitivas, está dentro do relatório nessa quantidade de páginas que o Rangel falou. E no relatório da comissão também está escrito, só que finalmente, né, nas conclusões, realmente está muito tímido, porque ele não disse que sim nem que não, deu uma assim, a prefeitura tem que melhorar a comissão de licitação, a comissão, a parte sei lá, de outras coisas da prefeitura, um aconselhamento à prefeitura. E, como foi falado, aquele período que foi dado, que eu achei o Rangel de uma bonança muito grande, de dar a permissão e de dar ao prefeito a possibilidade dele ver o relatório e fazer uma análise do relatório, ou seja, o contraditório, para ele fazer o contraditório. Mesmo porque, na minha opinião, não haveria necessidade, mas o Rangel teve essa bondade, né? Não havia necessidade porque o advogado do prefeito, né, indicado pelo prefeito, acompanhou toda a CPI desde a segunda sessão da CPI. Então, não haveria essa necessidade, mas o Rangel, com a sua bondade, permitiu vou repetir, essa bondade para o prefeito fazer o contraditório. E exatamente aí, e o contraditório, como o Rangel falou, o Rangel próprio mesmo falou aí, ele não foi citado dentro do relatório final. E isso dá a impressão assim, de ser ficou muito tímido em relação exatamente ao relatório, não vou dizer relatório, ao parecer técnico, né, que são advogados que a gente sabe que são ótimos advogados, que trabalham nos gabinetes exatamente para dar mais eficiência aos gabinetes, aos vereadores, para que as coisas saiam tudo de uma maneira muito eficiente e justa e legal. Eles fizeram parecer legal, né? E, no final, lamentavelmente, eu achei até... Eu vou falar aqui, Rangel, você me desculpa eu falar, eu achei um pouco deselegante da parte do relator dizer que aquele relatório não tinha validade porque era de subalterno, né? Foi a palavra que ele usou. Eu achei uma deselegância para com os senhores advogados, né? E eu achei ali que a defesa do relator foi ainda pior ainda, foi bem tímida ainda, falando esse tipo de coisa. Então, na minha opinião, foi um aconselhamento para a prefeitura de fazer determinadas coisas, né? Mas eu até acho, por outro lado, que essa CPI veio trazer algo muito, muito bom para nós, nossa cidade, para o nosso município, porque ela fez com que determinadas coisas que nós, no início, Rangel,
que nós, no início, achávamos que estava tudo errado, e eu acho que estava, e que tem muita coisa errada que foi apontada por você durante toda essa CPI, foi apontada muita coisa errada, passou a ser consertado muitas das coisas. Muitas das coisas foram consertadas pelo Executivo durante o período da CPI. E eu achei isso muito bom para a nossa população. Amorim, eu vou fazer uma pergunta ao senhor, que, obviamente, vou estender essa pergunta também ao vereador Rangel, né? O relatório acabou sendo técnico ou o relatório acabou sendo político? Como eu falei, eu vou responder do meu modo. Ali tem relatório técnico, né? Que foi, como eu falei no início, foi colocado a grande parte foi colocada ao lado, e no final o resumo do relatório, ou seja, a conclusão final do relatório, eu achei muito política. Rangel, o relatório da nossa CPI da pandemia, né? A cidade de Teresópolis hoje tem cerca de 600 famílias ceifadas, né? Um número bem exorbitante. A cidade, né, não está preparada, né, demonstra não estar preparada para receber aí essa praga chamada Covid-19. Mas, Rangel, você mesmo sendo presidente da comissão, né, você mesmo trabalhando aí nas oitivas, trabalhando com o vereador do Resgate, trabalhando com o vereador Teco Despachante, que realmente é expert quando o assunto é parlamento, né? O Teco, conforme eu já falei no bloco anterior, já exerceu aí o mandato de vereador, né? No passado, não conseguiu, né, se reeleger, vem trabalhando ao longo dos últimos anos, e nessa eleição, que bom que o Teco conseguiu aí a sua eleição. Sabemos que ele teve o apoio incessante, né, do ex-deputado Newton Salomão, que, em tese, né, terá o apoio nas próximas eleições do governo municipal. E não quero aqui acreditar que o Salomão tenha orientado o Teco Despachante, né, a dar o relatório que ele deu, a montar o relatório que ele montou, em troca do voto e em troca do apoio do prefeito Vinícius Claus, né? Fica, inclusive, aqui aberto o espaço para o ex-deputado, né, para falarmos um pouco sobre esse assunto, né? Eu não quero acreditar que o Salomão tenha orientado aí o Teco Despachante a fazer o que ele fez, que na realidade acaba decepcionando aí a muitos e muitos teresopolitanos. Eu não sei se o amigo Rangel já retornou ao nosso quadro do contraponto, né? Ainda não retornou, teve uma estabilidade na conexão do amigo Rangel. Amorim, Rangel já estava retornando. Rangel, eu sei... Demerval, antes de mais nada, quando eu falo político, eu tenho certeza que essa parte política no relatório, eu tenho certeza absoluta que meu amigo aí, Rangel, é totalmente contra essa parte política dentro do relatório. Isso eu tenho certeza absoluta. Não é porque ele está aqui junto, não, né? Mas isso eu tenho certeza disso. Tanto é que no final da sessão, eu conversei com ele, ele falou comigo, realmente tinha essa parte aí, mas não por a minha parte, que eu tenho certeza que não é na parte dele. Rangel, você acha que o parecer acabou sendo um parecer político ou seguiu, de fato, um parecer técnico? Merval, deu uma caída aí, eu fiquei um pouco fora, não ouvi a pergunta. Eu digo o seguinte, eu falei na sessão lá e disse que a gente toma uma atitude hoje e ali na frente a gente é provado se aquela foi correta ou errada. Eu disse até, eu salvo engano, eu falo muito, né? E nem sempre sei, às vezes lembro tudo que eu falei. Inclusive na sessão lá, acabei falando muito mesmo. E eu até disse o seguinte, que lá dentro do parecer existe uma questão de um parecer que o relator do Tribunal de Contas, da prestação de contas do prefeito, recusa as contas do prefeito, mas que encaminha para ele, para fazer a defesa, e vai para o plenário.
que lá é um julgamento técnico. Eu até antecipei lá, dizendo que se voltar do Tribunal de Contas com a recusa das contas dele, disse na sessão e digo aqui hoje, meu voto é acompanhando lá os técnicos. Muita gente pode se complicar lá na frente, de dizer assim, mas porque aí aqui na casa, se a conta é reprovada, vem para cá o julgamento político, né? Dentro do relatório ali, Demerval, a gente começou a discutir aquele relatório do Teco. Eu quero aqui também dizer, porque numa parte da fala eu não peguei, eu respeito, jamais, eu acredito até que, de repente, o Teco, conhecendo ele como cidadão, não é como político, não, até porque como político eu estou o conhecendo agora, mas como homem de bem, como profissional, como cidadão teresopolitano, eu não acredito que ele tenha tido a intenção de desmerecer o trabalho de ninguém, até porque eu vejo o respeito que ele tem por todos lá do gabinete dele, né? Mas eu sempre consultei os técnicos. Ouvi lá o doutor Newton, ouvi lá o doutor Alexandre Paim, o doutor Felipe aqui da Câmara, a doutora Kelly, a doutora Raquel, eu sempre ouvi todos, respeito todos, inclusive sou muito grato a todos, porque a gente não chegaria em 5% do que a gente chegou ali se não tivesse eles ali vendo, tá? Porque muitas das coisas ali eu lia e para mim era uma coisa meio que se eu estivesse lendo em russo ou em grego, né? E era neles que eu me socorria para poder entender. Então, assim, todo o mérito ali do parecer, todo o louvor, todo o mérito da coisa técnica são deles, tá? Independem da gente. O nosso ali foi a visão de povo, a visão política. Eu não misturei política. Quando eu digo que eu não tenho prefeito de estimação, eu não tenho. Eu não sou oposição ao prefeito Vinícius Clausen, eu não sou a situação do prefeito Vinícius Clausen. Eu nunca tive, nunca vou estar, porque no único colo que eu sentei na minha vida foi no da minha mãe e no do meu pai. Entendeu? Eu não sento colo de ninguém, não devo nada a ninguém. Tenho uma vida muito bem definida, graças a Deus, para não depender de andar, como disse lá, você desculpa até, porque meu vocabulário é popular. Não tenho rabiola presa com ninguém, meu amigo. Com ninguém. Então, ali disse no final, fui conversar com o doutor Amorim, fui conversar com o Maurício. O doutor Amorim e o Maurício se posicionaram lá também dizendo que tinha sim que ser encaminhado, que entendia que o relatório, como o doutor Amorim falou, era um relatório muito tímido, né, muito modesto, mas que tem sim que ser encaminhado para os órgãos competentes, que ali tem muito material que vai fomentar. Para quem acha que aquela CPI está engavetada da população, ou quem quer vender, esquece, não está. Ela foi aqui arquivada. Eu respeito os 16 votos que tiveram pelo arquivamento. Não vou aqui julgar ninguém, porque cada um aqui responde pelo seu voto, pelo seu CPF, como sempre digo. Mas eu não levei para dentro daquilo ali política. Levei para ali entendimento. Quando lá sentei com o Teco e com o Dudu, lá na sala de reuniões, que a gente começou às 14 horas a discutir aquele relatório, terminamos já por volta das 20, 20h30. E aí a gente mudou muita coisa, pontuou, e é isso que eu estou te falando. Por ter acompanhado desde o início, e eu me dediquei, Demerval, a olhar, a entender, a conversar. Eu não tive a dedicação integral que esses técnicos tiveram, tá? Eu vou continuar dizendo aqui. O mérito de tudo que foi localizado ali, até no parecer técnico, tá? Não vou levá-los para dentro daquele parecer político que estava ali, o relator, não vou levá-los ali para dentro, embora eles tenham participado de tudo também, mas no mérito todo deles, todo o entendimento, planilhar, e detalhe, tá? Com as poucas condições que a gente tem, porque quando a gente vê aquela CPI lá do Senado, né, aquela coisa toda, meu irmão, é outro mundo. As pessoas não podem querer trazer uma coisa para dentro. É uma realidade totalmente diferente. Mas só queria dizer, não teve politicagem e nem política dentro daquilo ali. Da minha parte, não. Para mim, não está encerrado ali, podem ter certeza disso. Continua e vamos tocar o barco. E agora, a gente paga o preço das atitudes. E assim, vou continuar dizendo, doutor Amorim, eu não falo de boca para fora, respeito todos ali, mas a gente vai se buscando experiência em cada um. A gente tem pares ali, o doutor Amorim, o presidente, o pastor, o Maurício, o próprio Dudu, são vereadores que já estão aí há tempo e tal. Então a gente tenta buscar conhecimento, não sou dono da verdade, nunca vou ser, tenho milhares de falhas como qualquer ser humano, talvez mais até do que deveria. Mas buscar, é um aprendizado. Espero não termos outras, né? Embora não é o que parece, mas te garanto que ali não teve politicagem.
da minha parte, não. Eu sempre digo o seguinte, Demerval, eu não falo por ninguém. Eu falo sempre por mim. Finalzinho do meu CPF lá é meu e o início também. Então, eu falo sempre com o meu início e meu finalzinho de CPF. Não falo pelo de mais ninguém. Mas não teve politicagem. Amorim, o vereador Rangel, né, eu vou dar um minuto para o senhor pensar em respeito aos seus cabelos brancos. Né? O Quase vereador não Rangel tem, pô. disse... Oi? Não tem mais. O vereador Rangel disse que, né, hoje as contas da prefeitura seguem aí, né, sendo fiscalizada pelo Tribunal de Contas do Estado. E o vereador Rangel, né, fala aqui ao contraponto que se os técnicos do tribunal reprovarem as contas do prefeito, né, do executivo municipal, ele seguirá o voto do Tribunal de Contas. O vereador Rangel também, na sessão do dia 7, ele disse em plenário, né, se qualquer membro da população teresopolitana apresentar uma comissão processante, ele estava deixando a sua palavra em plenário, que estaria assinando, né, e queria seguir ali como a primeira assinatura para a abertura de uma comissão processante, caso, né, exista alguma denúncia por parte da população. Depois do intervalo comercial, Amorim, eu quero saber se o senhor também seguirá o mesmo raciocínio do vereador Rangel, caso exista uma comissão processante. O senhor irá assinar se o parecer técnico do Tribunal de Contas e com relação à conta do Executivo Municipal for de reprovação, o senhor seguirá o relatório do Tribunal de Contas do Estado? Você que está em casa nos acompanhando, saberá a resposta do vereador Raimundo Amorim logo após o nosso intervalo comercial. Muito bem, meus amigos. Hoje ainda teremos aqui no contraponto a nota 10 e a nota 0 do vereador Rangel e do vereador Raimundo Amorim. E por falar em Amorim, no bloco anterior eu perguntava ao senhor, né, se seguirá conforme aí o raciocínio do vereador Rangel, se existir uma comissão processante. O senhor também assinará essa comissão processante se o parecer dos processos do Executivo Municipal que se encontra sendo apurados pelo Tribunal de Contas do Estado for reprovado, o senhor seguirá também, né, o voto reprovando as contas do Executivo? Ô, Demerval, veja bem, eu na sessão, inclusive eu falei que, falando do corpo técnico, e depois da fala do Rangel, eu falei, então, nós também temos um corpo técnico, então, esse corpo técnico, por isso que eu falei, que eu pedi para ler o nosso corpo técnico, que era um corpo técnico também gabaritado, que a gente pode falar assim, né, de advogados de nossa cidade, que estão aí trabalhando em todas as suas causas. E eu acho que exatamente esse laudo técnico deveria ter essa validade bem maior do que foi inserida no relatório final, exatamente por isso. Então, se nós temos esse relatório técnico reprovando as contas do prefeito, quem somos nós, que não somos técnicos, para dizer que eles estão errados? De maneira nenhuma. Então, nós temos que aprovar exatamente aquilo que os técnicos estão aprovando. Ou seja, se for a favor, nós temos que aprovar a favor, porque eles já fizeram aquele estudo minucioso de todas essas contas. Se for contrário, nós temos que ser contrário também, exatamente por esse estudo que eles fizeram. Não tem dúvida nenhuma. E se vier qualquer também esse pedido de processante baseado no laudo técnico de que foi feito pelos nossos advogados auxiliares da comissão, da comissão de inquérito da Câmara, nós também vamos assinar, porque eles mesmos, no seu relatório final, eles recomendam que tem condições, baseado no relatório, em tudo aquilo que foi visto, tem condições para abrir uma comissão processante. Então, são acho que 4 ou 5 ou 6 advogados, né, Rangel, que deram Isso. opinião no relatório técnico. Como é que eu Amorim, como vou dizer,
pediatra, também, claro que eu tenho que seguir a nossa lei orgânica, tem que seguir o nosso regimento, tem que seguir a nossa Constituição estadual e federal, mas eles que fizeram esse laudo e deram esse parecer, eu tenho que seguir, sem dúvida nenhuma. Rangel, a bola está quicando, né? E a gente sabe que a partida não terminou. Teremos muitas novidades aí ainda nessa temporada de 2021 com relação ao acompanhamento, né, dos senhores, né, vereador Amorim, vereador Rangel, no que tange aí a pandemia teresopolitana? Rangel? Demerval, eu não peguei o finalzinho da sua fala aí. Nós teremos acompanhamento por parte, né, do vereador Rangel, ainda nessa temporada de 2021, no final da temporada, faltam 2 meses ainda para fechar aí a temporada. O vereador Rangel continuará investigando, né, as irregularidades da nossa pandemia. O vereador Rangel está com... Amorim, você continuará, Amorim, investigando a pandemia? Não, em todo instante nós estamos como se diz, de olho bem aberto em tudo que acontece dentro da nossa saúde, tanto na Secretaria de Saúde, como na Secretaria de Ação Social, na Secretaria de Educação. E tudo isso a gente tá focado, não só eu, mas eu tenho certeza absoluta que todos os vereadores estão focados. Claro que tem uns que são mais e outros não são tanto, mas não deixem de estar focados. E nós estamos aí exatamente para essa fiscalização. Rangel, além da pandemia, você também continuará a fiscalização e caso tenha aí irregularidade, né, estará rebatendo no plenário da Casa Legislativa? Demerval, eu vou manter aquilo que eu digo. A gente precisa sair do mundo do vereador, que é trocador de lâmpada e tapador de buraco. A gente tem que parar e passar a ser aquilo que o vereador é, um legislador e um fiscal. Assim como o doutor Amorim falou aí, muito bem, é cair para dentro, é fiscalizar. Eu não dei a CPI como encerrada, ela foi arquivada pelo plenário, mas eu tenho acesso a toda essa documentação, eu continuo mesmo nela. Os advogados que estão lá, que são técnicos, em cima, lá, vai ter dentro, porque ela foi, como disse ali, respeitamente, respeita, assim como eu tenho, vereador que ir lá buscar. E não é só, a gente tá e ganha para isso. Tem que ter aquela coisa, autonomia de fazer, contar em cima, tá do lado do povo. Permitir que eu permaneça aqui para 4 anos de trabalho. E nós estamos com um problema no áudio do vereador Rangel. Falta. Né? Isso é o que eu vou fazer aqui. Bem, nós estamos com um problema no áudio do vereador Rangel, que, pelo que eu entendi, né, o Rangel continuará o seu trabalho, fiscalizando, né, acompanhando aí o que for positivo do governo será elogiando, o que for negativo estará na Casa Legislativa cobrando aí para que a cidade de Teresópolis saia desse buraco negro que hoje se encontra. Amorim e Rangel, eu gostaria de estar com vocês aqui por mais meia hora, 40 minutos, mas quando o Marcelo Rosa já começa ali, né, atrás das câmeras, me olhar de cara feia, porque o nosso tempo já está fechando. Fica aqui o convite, né, tanto para o Amorim, assim como também para o Rangel, para um próximo contraponto. Essa semana nós vamos estar notificando a Casa Legislativa para que nos forneça, né, o relatório técnico, até porque nós temos o relatório técnico que recebemos de outros amigos, mas não desfazendo esses outros amigos, nós não sabemos se esse relatório, né, para um efeito jurídico, se ele é verdadeiro ou não. Né? Então, estaremos aí notificando a Casa Legislativa para que nos forneça
esse relatório técnico, porque é completamente diferente do relatório lido aí pelo nosso nobre vereador Teco Despachante. Amorim, para a gente fechar aqui o nosso contraponto de hoje, eu gostaria que o amigo deixasse, né, aqui aos nossos telespectadores a sua nota 0 e a sua nota 10 da semana. Meu irmão, meu amigo, você me bota numa situação difícil, rapaz, porque esse negócio de nota 10, nota 0 é muito difícil para mim. É muito difícil. Eu acho que a nota. Dá a nota 0 para o Vasco da Gama, que não está conseguindo voltar para a Série A, rapaz. Mas eu dou para o meu Botafogo. A nota 10, rapaz, eu dou para a nossa população, que é a população ordeira, apesar de todas as dificuldades, todas as dificuldades, ela continua calma, tranquila, obedecendo, né? A maioria obedecendo tudo aquilo que é solicitado, tudo aquilo que é pedido, né? E eu poderia até dar uma nota, não 0, mas solicitar a população de Teresópolis, aquelas que eu não sei se não tem medo, se não tem, se são, desculpa a expressão, um pouquinho relaxada, que tomaram a primeira dose de vacina contra a Covid e não vão tomar a segunda dose, né? Que essa população pense melhor. Tem a vacina, todos os dias aí, vacina para todas as idades, a segunda dose, para todas as idades, né? A partir de 12 anos, a segunda dose, que essas pessoas que não tomaram a segunda dose vão tomar a segunda dose, porque, além de botar em risco a própria saúde, estão botando em risco também a saúde das outras pessoas que convivem com elas e que estão aí necessitando de saúde e mais saúde. Então, não é nota 0, mas um aconselhamento para essas pessoas que pensem melhor e vão tomar a segunda dose. Maravilha. Rangel. E parabenizar o Rangel pelo trabalho que ele fez. Foi um excelente trabalho. Excelente, mas excelente mesmo trabalho. A única coisa que eu posso lamentar, né, desse excelente trabalho foi realmente a conclusão do relatório. Dentro do relatório está tudo. A conclusão foi que, lamentavelmente, não foi aquilo que a gente esperava. Mas o trabalho Rangel, a sua nota 0 e a sua nota 10 para a gente poder fechar o nosso contraponto de hoje. E obrigado aí pela sua participação, Rangel. Primeiro, agradecer as palavras do Dr. Amorim. Dr. Amorim é um exemplo, o cara que eu vou sempre me aconselhando, buscar aqui. Mas nota 0 vai para todo homem público ou formador de opinião que usa da sua condição ou para roubar ou para desinformar a população. Então, minha nota 0 fica para qualquer tipo de corrupto ou mal intencionado que esteja na vida pública. Que para eles eu desejo toda a cadeia do mundo. E minha nota 10 vai para a população. Vou copiar aí o Dr. Amorim, para essa população que, frente a essa pandemia toda, sobre todo esse momento sem igual no mundo, um momento que a gente jamais imaginou de passar, mas a população continua lutando, batalhando, vivendo, né, com tudo. Pedir que eles continuem se resguardando, que continuem com as precauções, mas que continuem em frente, vamos lutar, porque tem muito homem de bem querendo o bem dessa população. E agradecer aí a participação no seu programa, agradecer ao doutor Amorim pelas palavras e estou sempre à disposição. Contraponto fica por aqui, agradecendo ao Rangel, agradecendo ao vereador Amorim, nos colocando, né, à disposição para que possamos aqui levar a informação à população teresopolitana. E com os trabalhos do Marcelo Rosa, desejamos a todos aí uma ótima semana.